Eu quero começar lendo um texto bíblico em Gênesis 40, a partir do versículo 14, diz assim: mas lembra-te de mim quando estiver tudo bem contigo, e mostra a bondade. Eu te peço que você me mencione diante de Faraó, para que ele me tire dessa prisão, pois na verdade eu fui roubado, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem nesta masmorra. Capítulo 41, versículo 1: e aconteceu que ao final de não estão acompanhando? Aqui é reunião de crente aqui? Quantos crentes nós temos? Amém. Então vamos acompanhar a Bíblia, amém? Capítulo 41, versículo 1: e aconteceu que ao final de final de 2 anos, Faraó sonhou. 2 anos é muito ou pouco tempo? Depende. 2 anos é muito ou pouco tempo, dependendo de como você está nesses 2 anos. Se você estiver com saúde, com dinheiro no bolso, teus filhos bem, você viajando pelo mundo, tudo certo, é pouco tempo. 2 anos vai passar assim. Tem uma mosca endemoniada vindo aqui. Senhor, mata essa mosca. Tá aí, pronto. Mas se você estiver na pior fase da tua vida, 2 anos é muito tempo. Se for com uma doença, 2 anos é muito tempo. Se for sem R$1 no bolso, 2 anos é muito tempo. Se for administrando um problema no casamento, 2 anos é muito tempo. Na verdade, muito ou pouco dessa vida depende de tantos fatores. Eu sei que um homem chamado José estava preso, e ele deixa claro que estava injustamente, foi vendido sem causa, foi mandado para aquela masmorra de forma injusta, e ele usou um dom que ele tinha, que era de interpretar sonhos, para resolver um problema de 2 homens. Nesse sonho que ele interpretou, um homem iria morrer e o outro iria voltar a servir à mesa de Faraó. Para prestar atenção. José está preso, mas não está preso em qualquer lugar. Ele está preso em um lugar onde pessoas que estavam presas ali também tinham um relacionamento com o homem mais poderoso do mundo. Porque não existe nada que acontece na tua vida que seja por acaso. Tudo tem um propósito. Você pode estar reclamando que está preso, mas as pessoas que vão soprar o teu nome nos ouvidos de quem precisa escutar, às vezes estão naquele lugar que você hoje está. Por isso Deus te deixa ali um tempo. Não é para você pagar teus pecados, é para você conhecer algumas pessoas. Você reclama porque quer, você reclama porque não entende, porque não enxerga o futuro. Mas quem te colocou lá já te enxergou daqui a 10 anos, já viu quem você vai se tornar daqui a 5 anos. Ele confia no que vai acontecer na tua vida, porque Ele que escreveu. 2 anos é muito tempo para quem está preso injustamente. Para pensar aí, você 2 dias, a partir de hoje, preso aqui na delegacia injustamente. Só 2 noites, dormindo fora da tua cama, numa cela, por algo que você não fez. Só 2 noites você já entra em desespero. Eu estou falando de 2 anos, fora todos os outros anos em que ele estava preso, vendido, escravizado injustamente. Mas algo aconteceu. Ele usa o dom, interpreta o sonho de 2 presos que estavam ali. O que ele sabia que ia morrer, porque na interpretação do sonho ele já sabia que ia morrer, ele nem deu muita atenção. Por outro, ele começa a implorar pela vida dele. Nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: lembra-te de mim, eu não quero mais ficar aqui. Quando você sair daqui, fala para Faraó que eu estou preso injustamente aqui, fala que eu tenho um dom que pode ajudá-lo. Afinal de contas, quem não quer ter do seu lado uma pessoa que tem um dom que pode resolver seus problemas? Quem aqui está passando por algum problema? Financeiro, emocional, conjugal, espiritual, algum problema de relacionamento com alguém?
3 pessoas? Meu Deus, glória a Deus. Chapecó está em avivamento. Senhor, leva a tua igreja. Todos estão preparados em Chapecó. Deixa só os 3 que levantaram. Quem aqui está passando por algum problema? Ah, que susto. Todos nós. Quem aqui gostaria de ter uma pessoa do teu lado que tem um dom de resolver qualquer problema? Todo mundo. Pergunta óbvia. Esse homem era José. Tinha o dom de resolver problemas, tinha o dom de interpretar coisas, tinha sabedoria divina, tinha um espírito de governo dentro dele. Ainda assim, ele foi esquecido 2 anos na prisão, a mais dos anos que já tinha pago na prisão. 2 anos antes, ele estava implorando, falando: me tira daqui, fala para Faraó que fui eu que interpretei esse sonho, lembra de mim quando sair daqui. E no capítulo 41, versículo 1 diz: passado 2 anos, 2 anos, Faraó teve um sonho. Faraó começa a contar o sonho das vacas gordas, das vacas magras. Versículo 5: e aconteceu que de manhã seu espírito se perturbou, ele enviou e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os homens sábios que haviam por lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas ninguém pôde interpretá-los. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: reconheço hoje as minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos de acordo com a interpretação do seu sonho, e havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos. E ele nos interpretou nossos sonhos, e para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E assim como ele interpretou para cada um de nós, foi feito. A mim ele reestabeleceu o meu ofício, e ao outro ele enforcou. Então Faraó enviou e mandou chamar José, e lhe trouxeram apressadamente da masmorra, o barbearam, mudaram suas vestes, e ele se apresentou a Faraó. 2 anos é muito tempo para quem está injustiçado. Mas a palavra que eu quero te ministrar hoje à noite chama-se tempo de conquista. Tempo de conquista. Quem acredita que está num tempo de conquistar? Isso é só uma frase motivacional, não tem efeito nenhum na tua vida, tá? Porque ninguém aqui sabe o tempo de conquistar nada. Tem tempo de conquistar, não dá. Conquistar o quê? Tá cheio de problema no casamento, não sabe lidar com o teu dinheiro, estoura cartão de crédito, vem na igreja quando quer. Aí o pastor grita: é tempo de conquistar, todo mundo celebra. Vai conquistar nada. Porque para o tempo de conquistar chegar na tua vida, muita coisa precisa acontecer ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Você está maduro para receber o que os céus têm para você, senão você perde. Você precisa estar humilde para administrar a grandeza que Deus traz junto com o dom que Ele te dá, senão você humilha as pessoas. Você precisa estar quebrantado diante do altar para não ser levantado e depois, pior, cair escandalizando. Então muita coisa tem que dar certo ao mesmo tempo para chegar o tempo de conquistar. Você imagina que José foi bem criado? Sabe de quem ele era filho? Ele era filho do homem que lutou com um anjo e venceu. Ele não era um bastardo qualquer. O pai dele lutou com Deus e prevaleceu, por isso teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Esse menino foi criado aos pés de um patriarca que tinha experiências com Deus. Ainda assim, aos seus 17 anos foi vendido injustamente ao Egito. Por 13 anos ficou preso. Os 2 últimos foram terríveis, porque ele tinha esperança de sair. Ele já estava mostrando que tinha um dom divino, mas esqueceram dele. A pergunta é: esqueceram de você ou ainda não era o tempo de acontecer? Porque a maioria das vezes você diz: Deus esqueceu de mim, fulano esqueceu de mim, ninguém me quer.
na verdade, ainda não é o tempo dessa conquista acontecer. Você imagina que eu tenho 4 filhos e cada um vem me pedir coisas absurdas todos os dias. Tem um que só vem me pedir doce todo dia. Pai, me dá doce. Não. Pai, me dá paçoca. Não. Pai, então me dá pirulito. Não. Pai, faz pipoca. Não. Pai, tem um que só pede doce. Eu posso dar doce para ele todo dia? Não. Porque o pai não dá o que o filho quer. O pai dá o que o filho precisa. O outro mais velho, José, me pede carro. Sabe quantos ele tem? 10, vai fazer 11. Ele quer ter um carro de verdade. Eu posso dar? Eu seria um pai responsável? É contra a lei. Ele não tem nem altura para isso ainda. Mas ele fica vendo vídeo de YouTube e acha que pode dirigir. Filho, mas ainda não é tempo. Ele não está maduro, ele não tem altura. A lei não permite. Tem muitas coisas que proíbem essa conquista na vida dele. Vai chegar, mas ainda não é o tempo. Um dos maiores problemas do ser humano é esperar aquilo que ainda não é o tempo. Te namora antes do tempo. A gente começa o negócio antes do tempo. A gente começa ministério antes do tempo. A gente recebe uma palavra hoje, amanhã quer abrir uma igreja. A maioria das pessoas que foram chamadas por Deus passaram por décadas de processo. A gente recebe uma palavra hoje, amanhã a gente quer começar a fazer, por isso se quebra no caminho. Bota a culpa em Deus, bota a culpa na igreja, bota a culpa no pai, bota a culpa no amigo que não ajudou, bota a culpa do influencer que não te repostou. Você bota a culpa em todo mundo, enquanto cada um dará conta de si mesmo, diz a palavra. Então cada um responde pelo que fez. E José, que nunca murmurou, nunca colocou a culpa em ninguém, preso injustamente, não ficou acusando ninguém, não ficou arranjando desculpa, não ficou terceirizando seus problemas, ele implora para o chefe dos mordomos lembrar dele. E quando aquele chefe dos mordomos é solto por causa de uma interpretação de José, ele esquece José por 2 anos. 2 anos se passaram. O faraó, o homem mais poderoso do mundo na época, tem um sonho. Ninguém consegue resolver. Então aquele chefe dos mordomos lembra: tem um jovem lá na prisão que pode resolver esse problema. Deus não vai tirar do lugar que você está escondido enquanto não tem um problema acontecendo que você sabe resolver. Vou repetir. Deus não vai te tirar do lugar que você está escondido enquanto não está acontecendo um problema que você sabe resolver. Tem um monte de problema acontecendo no mundo, mas nem todos você sabe. Chega uma hora que casa o problema que surgiu com o que você sabe fazer. Aí Deus fala: chegou o tempo de conquista agora. Quando José interpretou aquele sonho, sabe qual é a vaga que sobrou no reino? O de padeiro. E se o chefe dos mordomos tivesse lembrado de José naquela época, ele ia apresentar para Faraó. O Faraó ia perdoá-lo e ia dar um cargo de padeiro, que era o cargo que estava livre na época. Deus falou: não te chamei para ser padeiro. Eu te chamei para que ninguém nesse Egito levante ou abaixe a mão sem a tua permissão. Espera mais 2 anos nesse lugar. Eu não esqueci de você. Eu te escondi por mais 2 anos. Eu criei mais habilidades. Eu dei mais resistência. Eu te enchi com mais dons. Porque quando chegar a hora, você não vai precisar só interpretações. Você vai ter que saber administrar em tempos de crise. Você vai ter que manter o controle emocional em tempos de abundância. Porque nos 7 anos de abundância, enquanto estava todo mundo no shopping comprando roupa de marca, nos 7 anos de abundância, você vai fazer a mesma coisa. Pega, vai para a praia, gasta dinheiro, faz isso. José estava construindo celeiros. Isso não se aprende em faculdade. Isso se aprende na escola de Deus, que são as prisões da vida. Deus não esqueceu de você, Ele te escondeu, porque as tuas habilidades ainda estão sendo forjadas para resolver o problema que está surgindo. E só você pode resolver. Presta atenção, Ele mandou chamar gente preparada. Chama os magos do Egito. Não resolveram. Chama os intérpretes, os sátrapas. Chama todo mundo que entende de mundo espiritual. Ninguém pode resolver. Mas tinha um que estava escondido, que podia resolver aquele problema. Enquanto a gente vive fugindo de problema, para você ter uma ideia, a gente faz campanha na igreja para fugir de problema. 7 dias, não sei o que. Deus manda uma resistência para deixar a gente mais forte. A gente vai para a igreja fazer campanha para fugir do problema que Deus enviou para nos treinar. A gente está nesse nível. Nós estamos numa geração que
não quer ser treinada para o que está vindo. A gente está preferindo o conforto, a gente está preferindo a tranquilidade do que o cumprimento de uma missão. Se você quiser cumprir a tua missão, você vai ter que usar o dom que está em você. Se você quiser usar o dom que está em você, nem sempre você vai ter dias de liberdade. Às vezes vão ser dias escuros, mas de preparação. Porque quando surgir o problema que só você pode resolver, seu nome será mencionado em lugares que ninguém mais é mencionado. Não, isso aí só o fulano pode resolver. Essa situação só a cicraninha pode resolver. Vão lembrar do teu nome, talvez não seja agora, talvez seja daqui a 2 anos. Mas só você vai poder resolver. Mandam barbear o menino, colocam roupa nele e apresentam ele diante de Faraó. José chega diante de Faraó e fala: Faraó, o teu sonho é muito simples de interpretar. Vão vir 7 anos de bonança sobre o Egito e 7 anos de muita fome. Aqui acabou o trabalho de José. O que Faraó pediu para José? Interpreta esse sonho. Ele interpretou. Só que a Bíblia diz, está lá em Lucas, capítulo 17, que toda vez que você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Toda vez que você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Olha o que acontece. José interpreta o sonho, cumpre a parte que lhe cabe e continua, faz um pouco mais. Ele vai entregar um pouco mais. Fala: Faraó, eu sei que você me pediu só para interpretar o sonho, mas eu quero também propor a solução do problema. Ah, é? Qual é a solução do problema? Encontra um homem sábio que consiga administrar o Egito, juntar grãos durante a bonança, construir celeiros, que consiga visitar toda parte, todos os estados, todas as cidades do Egito e comece a juntar para o tempo de fome. Então não faltará comida nessa terra. A Bíblia diz que Faraó dá um passo para trás, olha para José e fala: quem melhor do que você? Ele está falando com um homem que há 5 minutos atrás era um presidiário. Você tem que entender que 5 minutos é muito tempo para Deus virar a sorte de alguém. 5 minutos é tempo demais para Deus fazer o que Ele quiser fazer na vida de alguém. 5 minutos atrás esse homem era um presidiário injustiçado. 5 minutos depois ele está escutando essas palavras do homem mais poderoso do mundo: quem é melhor do que você para governar toda essa terra? Tira o anel, coloca um anel do faraó no dedo de José, coloca um colar de ouro nele e fala: a partir de hoje ninguém levanta ou abaixa a mão nessa terra do Egito sem a tua permissão, e somente quando eu estiver sentado no trono eu serei maior do que você. Isso quando acontece com José, ele tem 30 anos de idade, ele morre aos 110 anos de idade. José tem 80 anos governando, enriquecendo e cumprindo o seu propósito, e apenas 2 anos de espera. 2 anos é muito ou pouco? Depende. Porque se Deus me mostrar que eu vou reinar por 80 anos, 2 anos se torna pouco, ainda que eu esteja preso. Ou seja, não tente entender o sofrimento que você está passando, a guerra que você está passando, o aperto que você está passando, a prisão que você está passando com a mentalidade de hoje. Você vai precisar enxergar o futuro. Há uns anos atrás, meu filho José era pequeno ainda. Ele chegou para mim 5 horas da manhã, me acordou. Era uma época que eu viajava muito, então o sono para mim era uma coisa muito importante. Ele me acordou 5 horas da manhã e falou: pai. Eu falei: que foi, filho? Ele: podemos conversar? Ele tinha 4 aninhos. Eu falei: 5 horas da manhã você quer conversar? Ele subiu na cama, cruzou as pernas e falou: pai, estou muito preocupado. Eu falei: com o quê? O que pode preocupar uma criança de 4 anos? Ele falou: pai, quando eu crescer eu vou casar? Eu falei: meu filho, se o Wesley que trabalha comigo até hoje não casou, você acha que tá difícil para todo mundo? 4 anos de idade. Eu falei: filho, claro que você vai casar, só que não é a hora ainda. Ele falou: pai, se eu casar, eu vou ter que morar em outra casa, né? Eu falei: tomara, né? Em nome de Jesus. E ele começou a chorar e falar: pai, mas se eu for morar em outra casa, quem vai cuidar de mim? Porque ele estava tentando ver o futuro com a mentalidade de 4 anos.
Ele ainda precisava de alguém para dar banho, ainda precisava de alguém, vai comer. Então alguém precisa cuidar dele. Vou te dar um conselho: com Deus não funciona assim. Não tenta ver o que vai acontecer nos próximos anos da tua vida por causa da situação que você está hoje. Você vai ter que começar a pensar como Deus pensa, para entender que isso que você está passando vai acabar, uma nova fase vai chegar, e aí chega o tempo de conquistar. Tempo de conquista não é um grito de guerra, tempo de conquista não é motivacional, tempo de conquista é tempo divino para todo aquele que é filho, viver o seu propósito na terra, para que o nome dele seja glorificado e não o teu, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Faraó disse a José, versículo 44: eu sou o Faraó, mas sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e imediatamente começou a viajar por toda a terra. Imagina você acordar presidiário e dormir governador. É assim que Deus trabalha com aqueles que sabem esperar. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Gálatas. Olha que coisa tremenda esse versículo. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, repete comigo, tempo, não, mais alto, tempo certo. No tempo certo nós colheremos, se por acaso não desfalecermos. Vou repetir Gálatas 6:9. O apóstolo Paulo está dando um conselho precioso. É o seguinte, ó, não se cansa de fazer o bem. Está fazendo o que é certo, está sendo chamado de bobo? Continua fazendo o certo, mesmo que as pessoas chamem de bobo. Está servindo ao Senhor, mas aparentemente não está vendo resultados? Fique tranquilo, o nosso maior resultado não vai vir aqui na terra mesmo não. O apóstolo Paulo diz: miserável é o homem que espera somente nessa terra. Mas não se canse de fazer o bem que você está fazendo, porque no devido tempo, no tempo certo. Qual é o tempo certo? É quando um problema foi criado para uma ferramenta que só você tem resolver. Presta atenção no que eu estou te ministrando hoje. Qual é o tempo certo na tua vida? É quando um problema criado consegue ser solucionado por uma ferramenta que só você tem. Isso pode levar um tempo para você amadurecer, criar essa ferramenta, ter inteligência, autoridade espiritual suficiente para resolver um problema que surgiu. Mas o apóstolo Paulo complementa: não se canse de fazer o bem, que no devido certo, no devido tempo você vai colher isso, se não desfalecer. Porque muita gente desfalece, desiste no meio do caminho, porque não aguenta esperar. Você está cansado? Quem aqui está cansado de várias coisas na vida? Cansado na vida financeira, cansado no emocional, cansado da briga familiar, cansado dos filhos que não obedecem. Quem está cansado de alguma coisa na vida? Deixa eu falar uma coisa: está cansado? Descansa, não desiste. Às vezes quando fica cansado pensa em desistir. Está cansado, descansa, mas não para, porque se você não desfalecer no devido tempo, só você vai ter a solução para um problema que foi criado. Se Deus tivesse me levantado um ano antes do período que Deus resolveu me levantar, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque Deus me levantou imediatamente após uma quebra.
E se ele tivesse me levantado 1 ano antes da quebra, talvez eu não teria quebrado. Não teria o testemunho que eu tenho hoje. Não teria a experiência que eu tenho hoje. Não saberia de vida emocional como eu sei hoje. Não teria visto Deus face a face como eu vi naquele período. Não confiaria no Jeová Jirê, que provê nos piores dias da vida, como eu conheço hoje. Eu dou glória a Deus, que Ele me fez esperar 34 anos sendo filho de pastor, sendo neto de pastor, sendo criado em igreja, frequentando o congresso, e ainda assim 34 anos esperando. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim, mas Ele não tinha esquecido, Ele tinha me escondido. Porque se Ele tivesse adiantado, eu mesmo teria me autodestruído. Deus, por misericórdia, não adianta coisas na tua vida. Tem coisas que você está pedindo, Ele não deixa chegar, porque você não tem condições ainda de ter. Deixa eu te explicar como é que funciona Satanás. Ele fica o tempo todo tentando atrasar a tua vida. Ele tenta atrasar o teu casamento, tenta atrasar a tua vida financeira, tenta atrasar os teus relacionamentos, tuas amizades, teu ministério. Ele o tempo todo tenta atrasar. Quando ele percebe que você está tão alinhado com o teu propósito, que Deus tem um plano na tua vida e você está realmente firme nisso, ele muda a estratégia. Então ele para de tentar atrasar e começa a tentar adiantar. Jesus, 40 dias no deserto, o diabo o leva para um alto monte, mostra os reinos da terra e fala: Jesus, está vendo? Jesus, estou vendo. O que é isso? Os reinos da terra. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Vou te fazer uma pergunta a você que conhece só um pouco da Bíblia. Quem é o dono de toda tribo, de toda língua, de toda nação? Quem é o dono dos países desse mundo? Quem é o dono dos reinos dessa terra? Qual o nome dele? Fala bem alto. Jesus! Você tem dúvida? Ele comprou para si todos os povos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Está escrito. Quem é o dono de todas as nações da terra? Jesus. Mas onde que ele comprou as nações da terra? Na cruz. Sabe o que o diabo fez com Jesus? Tentou adiantar por meses. Vem cá, eu te dou tudo isso. Já seria de Jesus. Faltava meses para Jesus ir para a cruz. Faltava 1 ano para Jesus ir para a cruz. Faltava 3 anos para Jesus ir para a cruz. Faltava pouco. O diabo tentou adiantar, porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Então não pensa que você está esquecido. Você está escondido para criar as habilidades, os dons. Se você não tem um dom, Deus vai te dar nessa conferência, os próximos dias dessa conferência, vai derramar dons e ministérios sobre você. O Brasil não está precisando de mais performistas, está precisando de gente que tem dom e ministério, gente que bota a mão na cabeça e o demônio sai correndo, gente que prega e o ímpio se converte, gente que tem qualidade e competência para pegar a palavra e explicar como ela é. Deus está chamando pessoas com dons e ministérios. E quando isso acontecer, chegou o tempo da sua conquista. Talvez sua conquista não seja um carro novo, talvez sua conquista não seja da casa própria, mas vai ser talvez de muitas almas rendidas ao Senhor. Talvez vai ser de muita gente desistindo do suicídio, saindo da depressão. Talvez a tua colheita, talvez o tempo da tua conquista não seja o que pregaram pra gente tanto tempo. Às vezes o carro que você quer, o apartamento que você quer, o teu trabalho vai te dar. Deus não vai precisar nem se meter. Mas o que Ele tem para você nessa noite, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano, o que Deus tem preparado para quem o ama. E quem o ama aqui diz amém. Como Deus vira a sorte de José em 5 minutos, analisando seu coração. Chega uma hora que Deus está convencido que José tem um coração habilitado para governar. Ele não fez a faculdade do Cairo de administração. Ele não passou por nenhuma escola para administrar uma nação inteira, mas ele tinha um coração para isso. Eu sei que você precisa fazer muitos cursos, passar por muitos treinamentos, mas Deus não está procurando diplomas, Ele está procurando coração. Um coração disposto a obedecer,
Um coração que não quer voltar atrás, mas quer seguir adiante apesar das coisas. Um coração que o teme acima de todas as coisas. E o coração de José é provado, não é quando ele assume o governo não, é quando ele está dando comida para as pessoas e de repente ele reconhece os irmãos que o venderam. É aqui que a gente mostra quem é. A Bíblia diz, o coração do homem é provado pelos louvores que recebe. Quando a gente está mal, querida, a gente não está sendo provado não, tira isso da tua cabeça, porque provado seria uma covardia. Se teu filho está doente, com um diagnóstico de morte, todo mundo vai pedir para Deus, todo mundo vai acreditar em qualquer coisa. Se você está passando fome, você vai querer a mesma coisa que todo mundo que está passando fome quer. Ou seja, quando nós estamos mal, não é aprovação não, é quando a gente está bem. A Bíblia diz que nós somos provados pelos louvores que recebemos, e a gente só recebe louvores quando está bem. José foi levantado, mas agora chega o tempo mais difícil. Não é o tempo da prisão que é o mais difícil, é o tempo de manter o coração em Deus, quando está recebendo louvores de uma nação inteira. Então Deus coloca as pessoas que mais fizeram mal a ele na frente dele, e essas pessoas agora estão dependendo da comida que sai da mão de José. Para pensar agora a pessoa que mais te fez mal na vida, a pessoa que mais te feriu, a pessoa que trouxe o pior trauma da tua vida. E agora essa pessoa está dependendo, para comer, está dependendo do que você faz. Vai chegar uma das partes da Bíblia que eu mais gosto e que toda vez que eu leio eu choro. José faz todo um teatro para colocar todos os seus irmãos dentro de uma sala. Seus irmãos estão apavorados. O que o governador do Egito quer com a gente? É engraçado que os irmãos de José estavam lá embaixo e não o reconheceram, mas José reconheceu seus irmãos. Quem foi ferido nunca esquece de quem feriu, mas quem feriu esquece as pessoas que ele feriu. Ele coloca todo mundo numa sala e a Bíblia diz que ele começou a tirar a roupa faraônica, aquela roupa egípcia. Ele começa a chorar e dizer: eu sou José, o irmão de vocês. E eles ficaram com cara de assustados. Ele falou assim: não fiquem assustados. E aqui ele vai dar o motivo pelo qual Deus fez o que fez em 5 minutos na vida de José, colocando apenas 5 minutos na frente de Faraó e virando a sorte dele para sempre. Ele falou: não fiquem assustados, porque hoje eu entendo que não foram vocês que me venderam para o Egito. Não. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento de toda a terra. Ele tinha senso de propósito a ponto de não deixar o seu coração ferido com algo que qualquer um de nós ficaríamos. Ele falou: não, isso foi um propósito divino para que hoje eu fosse o sustento da terra. E a Bíblia diz que José começou a chorar tão alto que toda a terra do Egito escutou sua voz. E eles se abraçam, se reconciliam. Você fala: como é que pode um homem desse perdoar pessoas que fizeram tão mal? Lembre-se que ele era filho do homem que lutou com o anjo. E esse homem que lutou com o anjo, Jacó, essa mesma cena tinha se repetido anos atrás, décadas atrás. A Bíblia diz que Jacó e Esaú, que era o irmão de Jacó, eram inimigos mortais, e quando se encontram, resolvem se reconciliar. E a Bíblia do nada diz assim: e José estava perto dele. José era uma criança. E a Bíblia diz que Jacó se lança no pescoço de Esaú e começa a chorar pedindo perdão. E Esaú fala: não, eu que peço perdão. Não, então, e eles começam a chorar. Ou seja, aquilo que fazemos replica na mente dos nossos filhos padrões e modelos. Para José não foi tão difícil perdoar os irmãos, porque ele viu seu pai, que foi perseguido por Esaú, perdoar Esaú na frente deles. E a Bíblia diz que da mesma forma que Jacó se lançou no pescoço de Esaú, José se lançou no pescoço dos seus irmãos. Pais, cuidado com o que você faz na frente dos seus filhos. Para o bem ou para o mal, eles vão replicar quando crescerem. Esses dias eu comecei a cobrar minha filha Júlia: filha, você não está lendo a Bíblia, você não está lendo o livro? O que está acontecendo? Minha filha é adolescente. Aí comecei: filha, você não está lendo o livro, eu te dei um livro para ler, você não leu? Até um dia que eu cobrando tanto, ela falou assim: para que eu vou ler se você não lê? Me diz aqui, você que me conhece um pouquinho, quem é que acha que eu leio muito livro?
Quem me conhece um pouquinho? Tem aluno do Café com Destino aqui? Algum aluno do Café com Destino? 3? Não, gente, se é aluno, dá um grito. Se não é, tem. Tá bom, obrigado. Vocês estão preparando para você ainda, porque vou te falar, só Jesus está hoje aqui. É libertador. Vou fazer uma oração de libertação no final. Traz um manto branco e uma arruda para mim, por favor. Aí ela falou para mim assim: você não lê? Peraí, gente, você que me acompanha, você acha que eu não leio? Eu falei: por que minha filha acha que eu não leio? Já sei. É que eu leio na biblioteca que eu tenho em casa, no escritóriozinho, quando ela está na escola. Comecei a mudar a estratégia. Botei uns livros na cabeceira da minha cama, que é onde ela vai à noite conversar comigo. E quando eu escuto os passos dela no corredor, já abro o livro e fico... Sabe o que eu entendi? Que não basta a gente ler, tem que fazer na frente do filho. Não ora com a porta trancada não. Deixa teus filhos te ver ajoelhado na cama, clamando pelo Senhor de Israel. Deixa eles te verem rasgando o teu coração e mostrando que a tua confiança está no Deus de Israel. Deixa eles verem isso. Porque foi porque José viu o pai fazendo, ele conseguiu replicar num momento tão difícil. E por fim, José assume o trono e fica por muitos anos governando. E tudo que ele prometeu a Faraó ele cumpriu. Administrou bem a terra, prosperou a terra, deu uma descendência ao povo de Israel. E a única coisa que ele pediu, ele falou: eu vou morrer, mas um dia tirem meus ossos daqui e levem para a terra de Israel. Eu vou morrer, mas esse aqui não é meu lugar. Tanto que um dos filhos dele, ele colocou um nome que significa: prosperei na terra da minha aflição. Sabe quem é Deus? Deus é o Deus que te faz conquistar em qualquer terra. Na terra da abundância, na terra da aflição, na terra da escravidão, na terra prometida, no deserto, na beira do mar, em qualquer lugar. Porque para Deus a geografia é o que menos importa. Se Ele está dentro do teu coração, é o que faz a diferença. E talvez você veja aqui numa conferência como essa só para assistir umas pessoas que você quer conhecer. Mas eu te afirmo que não foi coincidência você vir. Nessa conferência Deus vai derramar dons e ministérios sobre vocês. Uns vão sair daqui tendo visões, outros vão sair daqui interpretando sonhos, outros vão sair daqui tendo sonhos. Prepara, porque Deus vai derramar espírito de profecia sobre muitos. Deus vai dar dom de discernimento de espírito para muitos. Prepara teu coração, porque Deus vai dar o dom da palavra. Deus vai levantar pregadores e pregadoras que vão abalar os 4 cantos desse país. Deus vai levantar pessoas na música, Deus vai levantar pessoas nas artes. Deus vai dar dons e ministérios, porque quando problemas surgirem, você vai resolvê-los no tempo certo. Meu conselho final é: não deixe o inimigo adiantar nenhum tempo na tua vida. Talvez não seja tempo de você fazer o que quer fazer, ou talvez esteja atrasado. Eu sei que numa conferência como essa, Deus vai te dar toda a direção que você precisa para saber o que fazer e o que não fazer. Já pensou? Você tem uma pessoa que te diz exatamente o que fazer e o que não fazer para nunca errar? Você tem, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Olha qual o bom de entender a música de pequeno, porque, né? Você já vai falando, vira pregação. Inexprimíveis. Você entende o valor que tem em você? Não é pela faculdade que fez, não é por quem foram seus pais, mas pela forma que o Espírito Santo te usa. Porque os pregadores que vão passar aqui nesse altar, você não quer saber qual é o meu diploma, você não quer saber quanto tem na minha conta, você não quer saber nada. Você quer saber se Deus vai usar. O que realmente dá valor para o ser humano não é o que ele construiu na terra, mas é como o Espírito Santo fala através dele. O seu valor não será determinado pelo lugar que você nasceu, por quem foram seus pais, pelos erros da sua família. Não é pelo tempo que você passou na prisão, vai ser pelo tempo que Deus vai te usar. Esse é o teu verdadeiro valor. Fica de pé, eu quero orar por você. Deixa eu te contar uma coisa que eu não conto muito em público. Uma pessoa muito importante do país,
uma vez me procurou e falou assim: Tiago, eu preciso conversar contigo. Uma pessoa realmente importante. Marcamos um café, uma reunião. Ele foi até mim e falou: olha, eu queria te conhecer pessoalmente. Eu falei: que prazer. Ele falou: sabe por que eu queria conhecer você pessoalmente? Porque lá em casa fica uma agonia para te assistir. Bota café com de manhã, bota não sei o que, minha esposa reúne filho, reúne as vizinhas. E eu fico te escutando e nada, tudo que você fala eu já sei, tudo que você fala é normal. Eu falei: isso, tudo que eu falo, normal. Eu fico tentando pegar uma revelação, não tem. Eu queria te ver pessoalmente para saber o que é isso. Eu falei: eu te explico. É que você não precisa ser anormal. Você só precisa ter uma habilidade de resolver um problema que a geração tinha. Se a geração precisa de cura emocional e você fala disso, Deus te levanta. Se a geração está precisando de um dom de profecia e você profetiza, Deus te levanta. Se teus vizinhos estão precisando de libertação porque estão carregados de demônios e você tem um dom da libertação e você tem autoridade sobre os demônios, Deus te levanta. Então não é pela tua capacidade, não é se você fala bem, não é quantos livros você leu, não é a faculdade que você passou, é se você sabe resolver o problema que a geração está tendo no momento. Se você sabe resolver esse problema, como José soube interpretar sonhos numa época em que ninguém interpretava, Deus vai levantar você. E vai confundir as pessoas, porque as pessoas, quando vêm Deus levantando alguém, ficam assim: o que ele tem de especial? Nada, porque Deus não precisa de ninguém especial para levantar. Ele só precisa de alguém disponível para cumprir o que Ele vai mandar fazer. Eu estou disponível. Eu não sou o mais preparado, mas eu estou livrinho para o que Ele me pedir. Eu não sei se você é o mais preparado, mas se você estiver disponível, Deus vai te usar no limite da tua disponibilidade. Quem aqui está livre? Quem aqui está livre? Quem aqui está disponível? Ele vai te usar no limite da tua disponibilidade. Deixa eu te falar o Deus que você está servindo. E quem não serve, vou deixar para o David fazer esse apelo depois. Preparei tudo, é só fazer a rede no final. E você que não serve vai começar a servir hoje. Sabe o que você vai servir? Eu vou te explicar. Porque o Deus que nós servimos, e quem não serve vai começar a servir, é um Deus que olha para você acordando hoje de manhã como funcionário, como escravo, como servo, numa prisão, se sentindo injustiçada, se sentindo rejeitada, se sentindo abandonado, e no meio da tarde te coloca diante da pessoa mais importante para em 5 minutos te dar um trono que ninguém sentou ainda. O Deus que nós servimos é um Deus que não chega atrasado, é um Deus que deixa tudo preparado. Está demorando, você sente que está demorando por causa da situação que você está. Se você conseguisse ver um pouquinho mais na frente, você fala: nossa, o que está vindo na minha direção, isso aqui que eu estou passando não é nada. Sabe aquela expressão que as pessoas brincam em formato de meme? Se eu fui pobre nem me lembro. Sabe essa expressão? Tem muito na internet. É que a pessoa, quando ganha muito dinheiro, ela pode ter ficado 30 anos no aperto, 1 ano de riqueza, ela nem lembra que ela foi pobre, já anda. Mas é mais ou menos isso mesmo. Você não vai lembrar do tempo da prisão. 5 minutos depois de Deus te sentar no lugar que você já deveria estar sentado há muito tempo, toda a dor do passado vai ser apagada. Aqui quem já passou por uma gravidez sabe, você passa 9 meses de aperto, dor, dorme de lado, vai no banheiro toda hora, o bebê mexe, e é isso, exame, e aquele desconforto, a vida toda muda. E depois a pior dor chega, que é a do parto. E você passa por 9 meses de profundo incômodo, uma dor terrível que é a dor do parto, que é muito parecida quando nós homens temos dor de cabeça, é uma coisa bem parecida assim. Dor terrível. Mas quando o neném sai e o médico coloca nos braços, a mãe deleta o incômodo e as dores de 9 meses, tanto que ela tem outros filhos depois. Porque quando Deus colocar a recompensa nos teus braços, você vai esquecer de toda a dor do teu processo. Eu declaro isso em nome de Jesus, e quem crê, aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu desejo lá dos céus paz e prosperidade. Que Deus te abençoe. Pastor Lucas.